Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Graças a Deus, amém, Jesus. Essa é a última aula sobre Revolução Francesa. Já não aguentava mais falar sobre Revolução Francesa. Tá certo que a gente tá fazendo umas revisões, né, no Zoom, talvez no Google Meet, enfim, vamos ver o que a escola vai resolver, né? Mas nessa semana a gente tem uma aula no Google Meet na sexta-feira, né? E aí a gente vai fazer continuar a nossa revisão aí sobre a Revolução Francesa, tá bom? Bem, a última aula hoje sobre Revolução Francesa vai compreender aí o período diretório e finalizando com a ascensão napoleônica ao consulado, né, com o consulado. Bom, o que acontece? No finalzinho da convenção, Robespierre ele se excede com o uso da violência, né? Foi o período chamado de terror, ali mesmo dentro da Convenção Nacional, o que dá margem para os girondinos empreenderem um contragolpe, que é o chamado golpe do Termidor, né? Esse golpe do Termidor coloca os girondinos de volta ao poder, dentro do processo revolucionário francês. Tem início com o golpe do Termidor a quarta fase da Revolução Francesa, que é a fase do diretório. E o que acontece? O diretório ele empreende um governo onde 5 diretores eleitos por sorteio, na verdade eles não são eleitos, né? Eles são escolhidos por sorteio, eles governam a França. E é importante, é interessante vocês atentarem para o fato durante o diretório, que o diretório ele vai, de certa forma, rechaçar muitas das medidas aprovadas principalmente durante o governo jacobino. Por quê? Porque o diretório é um governo comandado, digamos assim, pela alta burguesia. E aí a gente volta lá para trás para vocês terem em mente que a Revolução Francesa em si foi planejada por essa alta burguesia. Ela foi levada a cabo, digamos assim, pela baixa burguesia, né? Mas essa baixa burguesia, que é a grande maioria da população, além de não ter acesso à totalidade das ideias iluministas, e sim a excertos desses textos, eles foram comandados, eles foram direcionados, eles foram manipulados pela alta burguesia. E não era em nenhum momento, e não fazia parte em nenhum momento dos planos da alta burguesia que as conquistas, né, que eles viessem a obter se estendessem à baixa burguesia, né? Então, por exemplo, o fim da propriedade privada não era um desejo da alta burguesia, né? O voto geral, o voto universal não era um desejo da alta burguesia, mas eles precisavam da quantidade que a baixa burguesia representava, tá? Então, lá por isso que no início lá da nossa conversa, quando a gente estava falando sobre vocês pensarem sobre o tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e sobre o significado mesmo da palavra revolução, é para vocês atentarem para o fato de que a própria Revolução Francesa, ela não foi igualitária. Porque no seu cerne, quem desejou que isso acontecesse, quem planejou tudo isso, não queria igualdade, né? Hoje a gente tem uma ideia diferente do que à época os revolucionários pensavam, pelo menos aqueles que estavam na vanguarda do que era a revolução, tá? Então, quando os revolucionários mais radicais, liderados por Robespierre, né, a ala jacobina da Revolução Francesa, eles excedem-se no poder durante o período do terror, o próprio Robespierre cria uma brecha para que os girondinos eles ascendam ao poder através de um contragolpe, o golpe do Termidor. Quando os girondinos ascendem ao poder, tem início o diretório, né, que é a quarta fase da Revolução Francesa. E durante esse diretório, eles voltam atrás em uma série de medidas que foram tomadas durante o período da Convenção e até mesmo durante o período da monarquia constitucional. Tá? Medidas como, por exemplo, abolir a escravidão nas colônias, eles retomam a escravidão nas colônias. Medidas como o voto censitário, né? Eles retomam o voto censitário, que é o voto baseado na renda. Então, uma série de medidas que excluem a participação da ampla maioria da população que não tinha condição financeira para participar
elas são retomadas, né? E isso é muito importante que vocês atentem para o fato. Congelar o preço dos gêneros de primeira necessidade, que foi uma medida do governo jacobino que favoreceu a camada mais baixa da população. O que acontece durante o governo do diretório? Eles liberam esses preços, consequentemente, a alta desses preços acontece também, né? E o que gera fome, de certa forma, né? Enfim, mas, contrapartida, os membros do diretório, eles têm que lidar com uma oposição de duas alas. Por quê? Eles têm que lidar com uma ala de gente, né, com uma parte de pessoas, com um grupo de pessoas que pede o retorno da monarquia, e eles têm que lidar com um grupo de pessoas liderados aí por um cara chamado Graco Babeuf, que pede aí melhores condições de vida, que pede, digamos assim, o fim da propriedade privada, que pede que uma ala mais radical, né? Inclusive esse Graco Babeuf, ele vai liderar uma certa micro-revolução, digamos assim. Ele vai liderar aí um movimento popular chamado de conspiração dos iguais, né? Então, esse governo diretório tem que lidar com esses dois aspectos, né? Uma oposição que pede o retorno da monarquia e uma oposição mais radical, né? Que pede aí condições mais igualitárias, tais quais reforma agrária, o fim da propriedade privada, né? Que é liderada aí pelo Graco Babeuf. E o que o diretório faz? E não se engane, o diretório, ele centraliza mais o poder e aperta mais o cerco, né? Nesse meio tempo que ele está tendo que lidar com essas situações, ele baixa uma lei, né, estabelecendo a pena de morte para quem se opor ao regime. Então, ele cria condições para que ele possa caçar e matar, né, os opositores ao regime, que na verdade é o que Robespierre fazia com o seu Comitê de Salvação Pública e o seu Tribunal Revolucionário durante o período do terror. Nesse entremeio, né, durante o período no qual o diretório está caçando e matando os opositores ao regime, né, o próprio Babeuf vai ser morto e vai ser executado, né? Os membros do diretório, muitos deles se envolvem em atos ilícitos, eles se envolvem com corrupção. E o diretório em si começa a ser desacreditado, começa a ficar desacreditado, enquanto os militares que se envolveram basicamente na defesa da França contra as ligas estrangeiras, que foram várias as ligas que se formaram para tentar devolver a França aos reis, né, ao estado em que ela se encontrava antes, durante o antigo regime, eles ganham poder, eles ganham visão. Entre eles, principalmente Napoleão Bonaparte. E Napoleão, ele começa a ser instigado a dar o seu próprio golpe. O que acontece, né, em 18 Brumário, que na verdade é o dia 10 de novembro de 1799. Então, 18 Brumário de acordo com o calendário francês. E em 18 Brumário, 10 de novembro de 1799, Napoleão dá o seu próprio golpe e ele acaba com a Revolução Francesa, instaurando então o consulado. Com o golpe de Napoleão Bonaparte, termina a Revolução Francesa, tá? Tem início o consulado. Por quê? Napoleão, enquanto cônsul, essa fase, ela em si é configurada a quinta fase da Revolução Francesa, mas a Revolução acaba aí, né? Porque Napoleão I é cônsul, mas depois se torna imperador da França. E alguns pontos sobre o processo revolucionário francês são interessantes para vocês atentarem aí, né? Durante todo esse processo da Revolução Francesa, a França ela se torna um Estado laico, ou seja, separa a religião do Estado, confisca os bens da igreja, depois ela torna o voto censitário, acaba com a escravidão. A França ela vai abolir alguns privilégios feudais, os privilégios feudais que ainda existiam. Ela de monarquia se torna república, tá certo que depois de república ela vai se tornar império e república novamente. Então o processo revolucionário francês em si de uma sociedade de ordens, né, de uma sociedade
de estados, né? A França se torna uma sociedade de classes, porque com a ascensão da burguesia em si, a França se torna uma sociedade de classes. Não sei se a gente pode falar classes, mas enfim, a configuração social francesa, ela se altera. E o que eu estou falando com vocês, na verdade? Que o processo revolucionário francês, ele é muito complexo. E ele compreende uma série de camadas, tá? Enfim, com essa aula, gente, a gente finaliza a Revolução Francesa, tá? Na próxima aula, que vai ser no Zoom, na sexta-feira, a gente vai continuar vendo aí. Esse vídeo eu vou soltar na sexta também no canal, mas aí na sexta, no Zoom, a gente vai fazer a revisão. Semana que vem, a nossa aula gravada vai ser outra matéria, tá? Não vai ser essa matéria mais. Provavelmente as correções eu vou deixar para as aulas do Zoom, tá? Então, até a próxima.